A partir de agora, você acompanha o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas. Olá, Parauapebas, salve, salve, mais uma sexta-feira e mais um BIP no ar. E hoje, novamente, aqui com Rânia Moras de volta, depois de uma semana lá em Belém, mano. Goditi. Mas quando já trabalhando muito, hein, Laércio, oi, Dai. Sexta-feira, dia que a gente vive e respira cultura. É o nosso convidado de hoje. Sextou e o BIP está no ar. Você já ligado com a gente, muito obrigada. Hoje nós estamos recebendo Girlan Pereira, ele que é presidente do Conselho Municipal de Cultura, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Afinal de contas, sextou, né, minha gente? Olá, Girlan. É isso, até porque, Girlan, a gente já vai tocar num assunto muito importante que você já pode anunciar nesta sexta-feira. Olá, está acontecendo nesta sexta-feira a Conferência Municipal de Cultura. Olha aí. Um evento bem importante, evento de maior expressão de construção das políticas culturais do município de Parauapebas. Só lembra pra gente, essa conferência era para ter sido realizada antes, né? Sim. Por causa da pandemia. Nós convocamos ela em 2019. E aí ela iniciava em 2019 e acontecia a plenária final no início de 2020. E quando veio a pandemia, e aí tudo foi suspenso, né? E agora nós estamos retomando os trabalhos da conferência, acontecendo hoje, mas depois de todo um processo de participação social nas comunidades, nos segmentos culturais. Para que as pessoas compreendam melhor, Girlan, explica a importância da conferência para a cultura e para a população em geral. A Conferência Municipal de Cultura é a instância superior da construção da política cultural. Nela participam os representantes do poder público e da sociedade civil. Os delegados que participam da Conferência de Cultura, eles foram eleitos democraticamente nas conferências regionais que aconteceram nas regiões de acordo com o plano diretor do município. E tanto na cidade quanto no campo, e as comunidades indígenas também puderam indicar. As comunidades indígenas, eles fizeram internamente o processo, pela questão da pandemia, não pôde fazer o evento ou a programação. Né? Se adequou à realidade que nós estamos com todos os cuidados em relação e combate ao Covid. Então a conferência era esse espaço de construção democrática, onde os artistas, os produtores de culturais, eu falo assim, os fazedores de cultura, né? E também os consumidores cultura, a gente constrói democraticamente as propostas para o governo. Por exemplo, o tema desta conferência é a implantação do Sistema Municipal de Cultura. Uma lei que há 10 anos, precisamente 11 anos, nós estamos construindo, dialogando, reivindicando, graças a Deus, o Poder Executivo enviou para o Poder Legislativo e a Câmara Municipal votou na semana passada, e o prefeito já sancionou a lei. Então nós estamos agora dialogando sobre a implantação do Sistema Municipal de Cultura, que é uma lei municipal, uma conquista. Na prática, Girlan, o que isso significa? Significa que nós conseguimos nos adequar à pactuação que a gente fez em 2008 com o governo federal. Quer dizer, existe o Sistema Nacional de Cultura. 2008. Isso. O termo de compromisso assinado foi em 2008. Mas nós estamos militando nisso já há 11 anos, nessa discussão. Aconteceu isso a nível nacional, a gente conseguiu no Congresso Nacional, e aí restava esse desafio nos estados e municípios. E no município de Parauapebas, na prática, como lá se perguntou, significa o quê? Que o município está agora com condições de acessar recursos e programas do governo federal, do governo estadual. São fundos, no caso? Transferência fundo a fundo. Nós temos o Fundo Nacional de Cultura, nós já temos o Fundo Municipal de Cultura desde 2010, mas nós não podíamos captar recurso do governo federal em virtude da ausência da Lei do Sistema de Cultura. Então, na prática, a Lei do Sistema de Cultura, ela dispõe sobre a política cultural, os direitos culturais, a cultura nas dimensões econômica, política, simbólica. Ela dispõe sobre a redefinição ou reorganização do sistema de funcionamento da gestão pública, que aí reconhece a Secretaria de Cultura, prevê a criação da Fundação Municipal de Cultura, reorganiza o Conselho Municipal de Cultura, ampliando a participação da sociedade, porque da derradeira conferência,
nós tivemos muita dificuldade porque o teatro, por exemplo, e a dança eram obrigados a ficar na mesma cadeira. E aí agora o Conselho reorganizou, a lei garante a participação de todos os segmentos, inclusive comunidades indígenas, que antes tinha que decidir se eu escolhia o representante do patrimônio material e imaterial ou indígena. E agora isso foi garantido. E toda essa legislação, ela também nos colocou no patamar, por exemplo, da Lei da Cultura Viva. O município de Paraupeba já pode fazer parceria com as organizações locais, reconhecendo os pontos de cultura do município e os pontões de cultura de forma simplificada, porque o artista... É mais incentivo para a cultura. É mais incentivo, que significa mais recursos, mais incentivo e mais ações na comunidade. A lei do sistema prevê, por exemplo, o financiamento à cultura. Ou seja, a gente pode elaborar projetos, captar recursos da iniciativa privada com apoio do poder público municipal. E antes não podia. Não poderia. Um grande avanço, com certeza. Exatamente. Né? A lei do sistema é isso e muito mais. É porque o nosso tempo é curto, mas agora, durante a conferência, a gente está conversando ponto a ponto dessa legislação. A gente passou por um problema, quer dizer, a gente passou modo de falar, né? Porque realmente a pandemia ainda está aí, inclusive com novas variantes, incomodando o mundo inteiro. Mas o setor mais afetado financeiramente, não vou falar que foi... Não foi nenhum outro a não ser cultura. Todo mundo sabe que tudo parou. Quem fazia show parou, quem produzia parou, né? Quem ia para balada também parou. Os grandes eventos, inclusive Belém recentemente noticiou que não vai ter a festa da virada de ano, também já foi cancelado o carnaval. E essa lei, no que ela pode ajudar os fazedores de cultura a enfrentar essa pandemia de uma forma diferenciada? Nós temos, por exemplo, dentro dessa lei, a previsão do programa Luiz Bezerra, que é uma homenagem ao nosso queridíssimo Luiz Bezerra. Significa dizer que os artistas... Luiz Bezerra, para quem não sabe, ele era da imprensa, né? Era um jornalista e também da cultura. Fazedor de cultura. E amante do carnaval, do samba. Então, essa legislação, esse programa vai prever que o poder público poderá fomentar, né, atividades culturais, os artistas, ou seja, nós vamos ter condições de levar o poder público para a comunidade a atividade de música, de dança, cultura. Teatro. Teatro. E os filhos das pessoas com menos condições vão poder acessar, né, por exemplo, uma aula de balé. É uma democratização, vai proporcionar democratização de fato da cultura. Sim. Porque já vai ter recurso, vai ter incentivo, vai chegar lá mais onde o pessoal... também curte, né? E tudo isso só foi possível pela união. Eu acho que nós acertamos aí na gestão da Secretaria de Cultura. Já avançou muito. Porque 10 anos esperando é muito tempo. Conseguimos nesse 1 ano e pouco consolidar tudo isso daí. Agora é continuar lutando, eu falo, participando pela implantação, pelo cumprimento da lei. 2022 vocês vão ter muito trabalho, pelo visto, né? Os conselheiros eleitos hoje, né, terão um desafio enorme pela frente, que é a implantação dessa legislação, a regulamentação dela e fazer acontecer de fato. Então a gente vai ficar numa grande expectativa. Tomara, a lei vai ser sancionada agora nesta sexta-feira. Já foi sancionada. Já foi sancionada. Hoje está sendo foi feita a entrega, né, oficial do Poder Executivo, o prefeito representado aí pelo o debate da conferência, né? Isso. Já faz a entrega oficial na conferência. Então, e já mostra a sociedade, agora é lei. Agora vamos para a prática. A gente saiu agora, falando em conferência, a gente saiu de um período de pré-conferências. Sim. E agora a gente parte para as conferências. Quantas conferências vão acontecer ou só uma? A conferência é todo esse processo de participação. Hoje está acontecendo a plenária final. Ou seja, um momento deliberativo, onde todos os representantes da sociedade, do poder público, né, eles vão votar as propostas do Plano Municipal de Cultura para os próximos 10 anos, porque a gente já deixa planejado, para os próximos 10 anos, o segmento cultural, a sociedade reivindica e propõe isso. Depois desse plano municipal, indicado aqui pela conferência, ele vira uma lei municipal que institui o plano municipal. Então, independente de quem seja o secretário de cultura, de quem seja o prefeito, precisa cumprir e implementar este plano municipal de cultura. É um guia.
É isso. E essa lei, até onde eu me lembro, porque já faz um tempinho que eu li o projeto, prevê também tombamento do patrimônio histórico, prevê o incentivo aos artesãos, ao artesanato, que é um passo bem grande. A gente teve esta semana agora, um desfile de biojoias, o desfile, parabéns para o grupo, para a primeira turma de produção de biojoias de Parauapebas. Inclusive, sensacional. teve uma colega que está na mesa aqui, que foi uma das modelos. Uma pessoa que a gente não conhece, que desfilou. Passagem, fui convidada aí, gente, para fazer algo que eu nunca tinha feito na vida, que é desfilar, mas foi por uma boa causa e foi uma honra participar. Foi lindo, inclusive, olha, admirável o talento dessas artesãs que agora simplesmente estão aí preparadíssimas, né, para empreender, gerar economia. Com trabalhos sendo convidados por Dubai, vai parar lá para as Arábias. Tudo isso, a cultura... Será que a Dai também vai lá para Dubai? Meu Deus do céu, se empolga, Laércio. Bom, Girlan, voltando. E tudo isso, a cultura valorizando, né? O que é bacana. A lei do sistema, ela prevê toda uma política de atendimento ao artesão. Para vocês terem ideia, a legislação ainda via o artesão, as mulheres de barros. A mesma legislação aplicada à indústria de tijolo e cerâmica, por exemplo, seria aplicada ao pessoal da mulher de barros. Está errado. É artesão. Essa foi falado aqui do tombamento. Uma grande contribuição de toda a equipe do Museu Municipal. Porque isso é importantíssimo. Temos que aplaudir. Temos que aplaudir. Temos que aplaudir. Fala a dona Rebeca aí, a equipe foi fantástico. Assim como o pessoal da Mulheres de Barro, a Sandra e toda a equipe, contribuíram na inclusão deste programa e dessa parte da legislação que trata dos artesãos. Então, a lei do sistema foi construída por muitas mãos. Por muita gente. Muita gente e muito debate ainda deve vir sobre isso, né? Em 2022, Girlan. Sim, muito debate na implantação, na regulamentação. Teve essa conferência, a gente estava falando há pouco, são 226 delegados. São 226. Por que tanto delegado, gente? Os delegados, eles são os representantes da sociedade civil. Nós temos quantos mil habitantes? Mais de 200 mil. Tem que levar em consideração, né? Então, esse cálculo é feito. E a eleição dos delegados acontece em todas as regiões. Não dá para fazer de bairro em bairro. Mas todas as regiões do campo, da cidade, das comunidades indígenas participaram e poderam indicar representantes. É bom a gente lembrar que as pré-conferências começaram em agosto, isso, né? Sim. Foram realizadas foram em várias, né? Então houve uma participação popular, as pessoas foram convidadas pelo conselho, pela prefeitura para participar, para dar opinião, para se candidatar a ser delegado, né? Isso, então é importante. Parece que o conselho, tu falaste agora no início, sobre o aumento no número de conselheiros. Sim. Eram quantos Nós éramos 7 conselheiros. E aumentou para? Agora, da sociedade civil, nós temos 10 segmentos contemplados. Olha só. E mais do poder público. Então, a gente vai ter um conselho bem participativo, que é eleito hoje, né, na conferência. Sim. E que tem uma tarefa aí para os próximos 2 anos de continuar esse debate. Que horas é a conferência? Tá acontecendo, né? Já tá acontecendo. Desde mais cedo vai até a hora para terminar, não tem. Não tem. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. É eleição, né? Depois de todo o debate, Constituição, tem eleição. Aí tem aqueles momentos mais tensos, mais tranquilos. Já me disseram, o passarinho já me disse que tem umas briguinhas, né? Eu chamo de debate. Disputa. Chamo de debate. Uma disputa democrática. Quando a gente fala de cultura, muitas pessoas se atentam e se atêm muito à festividade e tal, mas a cultura, ela é muito além. A cultura, ela é o falar, ela é a religião, ela é a tradição que existe naquele está município. Em tudo, né? Ela está em todo canto, em todos os segmentos. Cada um tem a sua cultura. O evangélico tem a cultura evangélica, o católico tem a cultura católica, existem as reuniões, existem os umbandas, enfim, cada um tem a sua cultura.
Mas os fazedores de cultura em Parauapebas, a gente tem vários artistas, a gente tem referências como é o Afonso Camargo, a gente tem músicos extraordinários, a gente tem poetas, tem escritores, tem um museu, talentos. tem muito talento fervilhando em Parauapebas, apesar de Parauapebas ter apenas 33 anos. E que agora estão pintando toda a cidade. Inclusive, então, alguns pintores, artistas plásticos estão entregando a sua arte, dedicando um pouco da sua arte para deixar os prédios públicos embelezando a cidade, né? embelezados. E a pergunta que eu queria fazer, diretamente baseado nessa articulação toda que eu falei, é o seguinte: quantas pessoas estão envolvidas diretamente na cultura em Parauapebas, entre todos os segmentos? Hoje, o SEAC ele já ultrapassou de 200 artistas fazedores de culturas locais. Fazedores. Dos que estão registrados, né? Que o SEAC é o cadastro de entes e agentes culturais. Que é um cadastro municipal, que o conselho é quem coordena e fiscaliza, mas que gera um certificado de reconhecimento do artista local. E esse certificado possibilita ele a participar dos processos licitatórios, né, que é um documento que comprova que ele é artista local. O artista tem que estar registrado. Está registrado no conselho. Que ele pode acessar recursos do fundo municipal, dos programas, dos projetos, né? Para ser artista, ele não precisa de certificado. Precisa ser artista. Deixa eu só complementar então meu raciocínio. Qual o envolvimento econômico que a cultura representa no município de Parauapebas quando a gente começa a falar de profissões, não só dos artistas, dos atores e tal, mas de todo mundo, porque quando a gente pensa, por exemplo, vai ter um evento de um show tal e tal, a gente já pensa em quem? A gente já pensa no garçom, a gente já pensa na logística ali de motorista, de van que é locada, enfim, existe uma rede de geração de emprego que abrange quantos profissionais, quantas categorias de profissionais? A lei do sistema ela prevê a dimensão, né, cidadã, econômica, que é essa dimensão que você está comentando da cultura, e é um dos debates que eu venho fazendo ao longo desses anos. Por exemplo, quem não me conhece de perto, jura que eu pulo carnaval. Eu, na verdade, por uma questão de opção religiosa, eu não me envolvo. É interessante isso, né? Até bom você tocar atividade de carnaval em si. Mas eu defendo o direito de quem promove e participa acessar esse direito. E muita gente, às vezes, faz uma discussão equivocada. Olha, tem que cortar o recurso do carnaval, porque tem que investir ele na saúde. E tem que entender que aquela verba da cultura é para a cultura. E quando se promove o carnaval, ela não pode ser desviada para outras. Destinada e quando ela é aplicada no carnaval, ela vai gerar e movimentar a economia, porque ela é aplicada. Sem dúvida. No carnaval, por exemplo, quantas costureiras trabalharam? E os vendedores? E o que isso significou para toda a rede hoteleira? Então, a cultura é economia. Por exemplo, eu faço a discussão, propus a criação nessa conferência da comissão de política religiosa, porque o conselho também tem comissões, aliás, de cultura religiosa, que é para trazer as igrejas, instituições religiosas, para dentro do conselho, eles entenderem que eles também podem desenvolver projetos culturais, porque eles já fazem isso, religião e cultura, independente da denominação. E aí a gente, às vezes, começa a essa discussão cultural, é o que o Lécio falou, a querer anular o outro. E na verdade não. Quem promove o carnaval porque gosta, porque é um direito, porque é cultura, porque é produção humana. Cultura é produção humana. E isso só impacta de forma positiva a economia local. É verdade. Exato. Isso é importante a gente deixar isso muito claro. E com essa lei vai ainda movimentar mais. Não, Gilan? A gente tem falado muito, né, Rania, de turismo e tal. E não existe cultura. Não existe turismo sem cultura. E tem gente que critica a cultura, tem gente que critica o artista, chama o pessoal de vagabundo, eu fico doente com isso. São trabalhadores, são profissionais que movimentam a economia, que contribuem com seus impostos, que mantêm suas famílias, que trabalham para a sociedade ser melhor. Exatamente. E que dão alegria para a gente. O mais importante, dão alegria. Através do seu talento. Isso faz a gente viver mais. Porque quem vive triste, carrancudo, tem a tendência de morrer mais cedo. Vamos aproveitar para mandar
Um abraço muito carinhoso a todos os artistas, a todos os profissionais aí do segmento cultural, que com certeza fazem sim a nossa alegria e trazem todo o diferencial aí no nosso dia a dia, né? Muito obrigada a todos os fazedores de cultura, a todos de modo geral, e é muito importante a gente valorizar os nossos artistas. E eles né? devem estar festejando essa lei. É, com Sim, certeza. festejando. E já se preparando para a próxima parte, que é a implantação dela. Porque não pode parar. Agora, Laércio, essa pergunta, eu só quero concluir o raciocínio de que eu tenho dialogado com os segmentos religiosos, que é uma área que eu dialogo, que é preciso a gente tirar e abrir mão de certos preconceitos. Sim. O respeito à liberdade religiosa, à expressão cultural, à inclusão. Porque não é tu deixar de investir no carnaval. É também investir na cultura religiosa, é também investir no festival junino, no É uma artesanato, somatória, na verdade. na cultura indígena, Sim. promover. É isso que a gente dialoga. Ó, um exemplo muito tranquilo do que a gente está falando aqui é o Círio de Nazaré. O que um não exemplo movimenta claro. o Círio de Nazaré em todo o estado do Pará? Parauapebas tem o seu Círio, e lógico, quando a gente fala de Círio de Nazaré, a gente se remete àqueles 2 milhões de pessoas andando em Belém do Pará. E não é. E não Não é só isso. Não quer é dizer, só isso. Esse é o grande ponto, né? É o apogeu, mas é o aí a apogeu. gente vem a culinária, que vai todo mundo querer experimentar o prato no tucupi, vai todo mundo querer experimentar o filhote no jambu, e por aí vai. A culinária paraense está sendo considerada hoje a melhor culinária do país. Deu água na boca lá. Hoje eu já ia falar isso. Ele mencionou e deu água na boca, eu falei, Mas bem. voltando ao tema especificamente aqui do Conselho, eu sou apaixonado pela cultura, pelo turismo e tal, mas eu fico pensando no seguinte, de que forma também o Conselho Municipal, junto com o Poder Público, em geral, se preocupa em capacitar esses fazedores de cultura para que eles tenham o conhecimento profundamente dessa lei, para que eles possam ali descobrir o caminho das pedras para ir atrás daquele recurso, que é um recurso, como vocês falaram aqui, ele é um recurso que ele não pode ser destinado a uma outra atividade, e para aquele fundo não se perder, para que ele tenha a sabedoria. Bom, eu sou artista plástico, eu faço o meu trabalho aqui, de que forma que eu posso buscar aquele recurso para eu poder ter a minha tinta, para eu poder ter meu quadro, para eu poder ter o meu ateliê, de que forma que esse recurso está disponível lá para mim. Tá, mas aí como é que eu faço para ir lá buscar ele? Existe uma preparação para isso? A própria lei do sistema, ela criou um programa de formação cultural, que é um programa contínuo de formação. Primeiro é informar e depois formar. Se não tiver informação, não tem formação e vice-versa. Divulgar a legislação, capacitá-los, incluí-los. E como é que eles vão acessar o recurso? Primeiro tem que deixar claro para a sociedade que o artista, o profissional da cultura, ele não vive de dinheiro público. Sim. Ele é independente. Sim. Toca na noitada, promove seus eventos. O que o poder público faz é investir recursos para programas sociais, para atender a sociedade, onde o artista local, ele é mão de obra qualificada para atender a sociedade. Perfeito. Porque tem muita gente que pensa, o artista ele vive quer às custas dos É impostos. ótimo esclarecimento, Eles né? são Pra não profissionais, criar confusão. paga aí. seus impostos, contribui com a sociedade, cuida de suas famílias e trabalham. E trabalham bem e E bastante. muito. Gente, novamente o nosso tempo expirou. Eu queria agradecer o Girlan, que é uma referência que eu conheço há muitos anos. A gente tem uma história, inclusive, juntos. Desde a época de Marabá, quando eu era repórter lá em Marabá e ele líder estudantil, né? A gente já se conhece de lá. Eu ficava admirando a voz do Laércio, assim. Olha! Um dia eu tenho uma voz camarada que eu assim, admiro Deus não me pela- abençoou, mas eu tô feliz. Né? Assim com a voz dessa, né? E o Girlan, só para fazer o registro aqui de justa causa, né? É um grande batalhador e um dos maiores lutadores pela coisa pública que eu conheço. Que bacana. Né? E o Girlan tá de parabéns à frente aí. Tá candidato hoje de novo? Como é que funciona? Eu Ou vai entregar o cargo? Não, eu hoje? cumpri meu papel como conselheiro, na presidência do conselho. Mas pode Vou te relançar? continuar militando e participando das questões culturais. Mas pode te relançar a presidência? Não. Poderia, mas não vem ao caso. Momento agora de renovação, oportunizar outros colegas, né? Porque é uma construção coletiva, é uma participação voluntária, social. Né? Eu vou estar participando do segmento cultural, participando do conselho, mas não necessariamente como membro ou como presidente. Não estou disputando nenhum espaço nesse momento. Mas parabéns, viu? Mas parabéns. participa. Mas tá Parabéns e obrigado, participando. viu? Obrigado por ter É. privilegiado o BIP com essas informações que eu tenho certeza serão fundamentais
para os fazedores de cultura e para quem ama a cultura. Um bate-papo muito legal. Eu espero fazer que alguns agradecimentos aqui, tá? faz. Quero agradecer, assim, imensamente os ex-presidentes do Conselho, né? O Vicente, né? A Maria de Jesus, o Ivan. O Ivan, eu tive a honra de ser vice-presidente e aprender muito com ele. E tudo isso... Inclusive está vindo o Curta Carajás aí. Ah, sim. E assim, essas pessoas foram importantíssimas. Mas nessa gestão eu tive assim a honra de contar com a Rebeca, né, essa pessoa arretada que se movimenta. E ela não para, né? Ela mega ultra super movimenta. Já temos a Zafá, que é mais calmo, que é a secretária do conselho, a Sandra, que é mais calma, mas que também é todo mundo bem atuante. Então quero ser grato a todas as pessoas do conselho, os demais conselheiros, não dá para falar todos eles. Sim. Mas tem muitos, tem o Dodge, tem o Clodoaldo, muita gente aí. O Avone, por exemplo, que dá exemplo lá na biblioteca, na livraria, né, que ele desenvolveu a livraria popular. Então, assim, são pessoas que eu tenho que externar a minha gratidão. O secretário de Cultura, né, porque é um caboclo que fez eu, assim, chegou, fiquei desconfiado. Falei, esses caboclos, assim, empresário. Mas o cara tem feito um trabalho excelente e dialoga. Então, assim, tudo é possível pela união. Com diálogo, principalmente, E né, quero deixar Gilmar? registrado, tudo que nós conquistamos não é uma conquista do Girlan, é uma conquista coletiva. Não é nem só das pessoas que eu citei, é de muita gente que não tem nem como citar. Tem que deixar isso registrado. Beleza. Bom, vamos embora, né? Obrigado, Girlan. Obrigada, Girlan. Obrigada também para você, um ótimo final de semana. Sexta-feira a gente tá aqui de novo. Vem com a gente, acompanha. Sextou. Um abraço, tchau, Bom final de tchau. semana a todos. Tchau, tchau. Você ouviu o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas.